Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Hoje vamos dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica a partir do parágrafo número 150. Portanto, convidamos vocês a tomarem os seus catecismos da Igreja, já deixarem aberto aí no parágrafo 150 para poderem acompanhar conosco as nossas reflexões e os nossos ensinamentos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, não deixe de fazê-lo. Também acione o sininho para que as notificações dos nossos lançamentos cheguem até você e você não perca nenhuma das nossas aulas. Se você puder, compartilhe os nossos vídeos com a sua rede de contatos para que mais pessoas possam conhecer este trabalho e, quem sabe, poderem se aproximar mais de Deus e mais da igreja, não é? Se você gostou desse trabalho, não deixe de dar o seu positivo, tá bom? Nós vamos então agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta com a sequência do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E como fazemos habitualmente, convido você a rezar comigo, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo para que sejamos iluminados, que a nossa mente e o nosso coração estejam bem abertos para acolher tudo aquilo que Deus quer nos revelar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. Tomando então o nosso catecismo aí no parágrafo 150, nós iniciamos com um versículo bíblico extraído da segunda carta de São Paulo a Timóteo e que nos diz o seguinte no capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. São Paulo, então, está afirmando decididamente, eu sei. Quando quer nos passar a ideia de que ele tem a certeza, ele tem a convicção, ele tem a segurança de em quem ele colocou a sua confiança, a sua fé. Trata-se, sem dúvida, de Jesus Cristo, o fundamento da vida de São Paulo, fundamento da vida da igreja, o fundamento da vida de todos nós. São Paulo, então, testemunha, ele quer testemunhar de que, colocando a sua vida fundamentada em Cristo, ele não será decepcionado, ele não vai passar qualquer decepção com Deus. Vocês sabem muito bem que São Paulo se converteu no caminho para Damasco, quando então Jesus o derruba de seu cavalo e se apresenta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês sabem, São Paulo era um grande perseguidor, um violento perseguidor de cristãos, mas naquele caminho ele tem uma experiência, um encontro pessoal com Jesus, e isso mudou a sua vida, uma conversão maravilhosa e que fez de São Paulo agora, a partir deste encontro, um novo homem, uma nova pessoa, o grande apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho a toda aquela região. Então, meus caros, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, como São Paulo o fez, nós não seremos decepcionados. Pelo contrário,
Nós sabemos muito bem que quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, invariavelmente nós passamos por dificuldades, por decepções, por problemas. Vejam, por exemplo, os nossos políticos. A gente sempre escuta um ou outro deles dizendo: olha, vote em mim, ou eu vou fazer isso por você, você pode confiar em mim. E, puxa vida, quantas vezes nós nos decepcionamos, não é verdade? Então, a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, quando nos fala: maldito o homem que confia no homem. Maldito porque vai cair do cavalo, como São Paulo caiu. É o homem que confia no homem que vai se decepcionar com toda certeza, porque de nossa parte, tantas vezes só brotam coisas ruins, as nossas inconstâncias sempre nos levam para coisas que nós não queremos fazer. Vocês conhecem uma historinha, uma fábula do sapo e do escorpião? Talvez a grande maioria de vocês conheça, mas vou contar mesmo assim, só para nós contextualizarmos com o nosso tema de hoje. O escorpião queria atravessar um rio e não tinha como fazê-lo. Então, ele se aproximou da margem e encontrou ali um sapo. E ele então pediu ao sapo que o levasse em seu lombo até a outra margem do rio, para onde ele queria ir. E o sapo ficou meio que ressabiado, dizendo: imagine, você vai me morder, você vai fazer mal para mim, eu não vou levar você. E o escorpião então argumenta com o sapo, dizendo: não, de forma alguma, eu vou fazer mal para alguém que está me ajudando, eu estou tranquilo, não vou fazer isso para você. E insistiu tanto que o sapo se convenceu e aceitou, e o escorpião então subiu nas costas do sapo e eles começaram a atravessar o rio. Já pertinho da margem seguinte, o escorpião morde o sapo e o envenena. E chegando então na margem, o sapo já quase morrendo, paralisado pelo efeito do veneno do escorpião, falou para o escorpião: escuta, mas o que você fez? Por que você me mordeu? Você não prometeu para mim que não ia fazer nada? E o escorpião então responde ao sapo: mas esta é a minha natureza. Eu não posso vencer esta minha natureza. E usando isso então para a nossa vida, para os nossos estudos de hoje. E nós? Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é uma natureza pecadora. Embora sejamos filhos de Deus, nós fomos manchados pelo pecado e somos levados a fazer o mal, mesmo quando não queremos. Foi o que São Paulo disse noutra oportunidade: faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. Esta natureza nossa foi redimida, foi salva por Jesus Cristo. No entanto, permanece ainda conosco a concupiscência, como que um espinho na carne, que nos leva realmente a fazer coisas que não desejamos. E nós vamos então continuamente, como seres inacabados, lutando contra o mal, buscando a santidade até alcançarmos a estatura do Cristo, quando nós um dia estivermos com Ele na glória. Então, nesta santidade, nesta visão beatífica junto com Deus, nós vamos então vencer definitivamente todo o mal. Meus caros, habitualmente, nós depositamos a nossa fé em pessoas e também em muitas coisas. Sobretudo nesse nosso tempo moderno, em que muitas discussões vêm à tona nos meios de comunicação, nas redes sociais, por exemplo, falando de fake news ou de notícias falsas. Olha, não são só as notícias que são falsas. Nesses nossos dias de hoje, tantas vezes nós colocamos a nossa confiança, nós acreditamos em tantas outras coisas falsas que não estão somente as notícias, pessoas falsas, religiões falsas
ideias falsas e tantas coisas que se apresentam a nós como verdadeiras, se apresentam a nós como soluções e que nós, por não conhecermos a Deus adequadamente, por não conhecermos a sua doutrina, por não conhecermos a doutrina da nossa igreja, nós colocamos a nossa confiança nessas coisas. Então, voltando para São Paulo, no versículo que nós citamos há pouco, ele falou, eu sei. Este eu sei nos reporta à razão, ao conhecimento. São Paulo disse eu sei como quem diz eu conheço, eu sei, eu conheço. A fé, meus queridos amigos, não prescinde da razão. A fé convive com a razão, a fé necessita da razão, como que um barco que necessita de dois remos, a fé e a razão, para andar para frente. Se andarmos com um remo só, andaremos em círculos e não avançaremos. Então, a fé, iluminada também pela razão, não é uma fé cega, como a gente já comentou na nossa aula passada. Então, quando nós nos lançamos a acreditar em tudo sem o uso da razão, aí a gente pode se dar mal. E é o que acontece tantas vezes, quando nós nos colocamos de peito aberto neste mundo, acolhendo e acreditando em tudo o que vemos. Olha, eu diria até que nós, brasileiros, temos essa maneira de agir como um modo de vida, alguma coisa da nossa cultura. O brasileiro é muito crédulo. Acreditamos em tudo o que nos falam. Historicamente tem sido assim com os nossos políticos. Nós sempre acreditamos em salvadores da pátria, não é? E, pusemos fé e confiança em tantas pessoas que nos decepcionaram. A gente acredita em tantas histórias só porque são bonitas, só porque nos emocionaram, e um depois do outro, todos nos decepcionaram. Quantas decepções nós passamos nessa nossa vida. Meus queridos amigos, se a gente, ao contrário de dar crédito a tudo, se nós usarmos a nossa razão e começarmos a olhar para a história, a gente vai ver que nós podemos fazer diferente se, ao invés de simplesmente acreditarmos naquilo que nos dizem, nós usarmos o discernimento e começarmos a mudar e acreditar naquilo e naqueles que merecem a nossa confiança. Não é que a gente não possa ser desconfiado de uma coisa ou outra, mas tantas vezes nós termos esta confiança sem limite pode nos levar a sofrer e a nos decepcionar. Será que existem pessoas na sua vida que você diga assim, olha, eu confio nessa pessoa, mas eu não coloco a minha mão no fogo por ela? Eu conheço pessoas pelas quais eu não colocaria a minha mão no fogo, mas em Deus nós podemos confiar. Com Deus é diferente. Tem uma historinha que eu não sei se é verdadeira, mas ela é muito interessante. Conta-se que Santo Tomás de Aquino estava no seu convento, estava estudando, como de costume, ele era um grande estudioso, e os seus confrades, não é, os monges do seu mosteiro, quiseram pregar uma peça em Santo Tomás. E chamaram Santo Tomás, falando, Tomás, venha, corre, venha, tem uma vaca voando por aqui. E Tomás corre, então, e olhando para o céu, procurando, cadê a vaca? E os frades, então, caçoando dele, falam, imagina, Tomás, é brincadeira. Você acreditou que, de fato, uma vaca pudesse voar? E ele responde, olha, é mais fácil uma vaca voar do que um monge mentir. Então vejam vocês que ele passou uma lição para os seus companheiros de convento, e isso serve também para nós, porque embora nós não sejamos pessoas que
queiram fazer o mal, muito pelo contrário, nós queremos fazer o bem, muitas vezes nós acreditamos e somos ludibriados pelo mundo e pelas coisas do mundo. Mas eu tenho comigo que nada pode abalar a nossa fé, porque a nossa confiança não pode estar nos homens, a nossa fé tem que estar em Deus. Se amanhã ou depois alguém vier para mim e contasse ao Papa abandonou a fé, puxa, eu vou sofrer, vou chorar, mas eu não vou abandonar a fé, eu não vou abandonar Deus, eu não vou abandonar a igreja, porque a minha confiança está no Senhor. E os homens só podem mesmo fazer coisas dessa natureza. É o que nos diz o Salmo 19, nos versículos 8 e 9. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Quem confia no Senhor, ao invés de botar a sua confiança em coisas e pessoas, esses permanecem em pé. A nossa fé, gente, é muito misturada. Nós fazemos coisas incríveis e tudo isso acontece porque nós não conhecemos a nossa fé. E qual é a nossa fé? Qual é a nossa fé? A nossa fé se fundamenta nas pessoas, 3 pessoas, um só Deus, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos e devemos colocar na Trindade toda a nossa confiança, porque é lá, no coração da Trindade, que brota todas as coisas. É para lá que nós caminhamos e é de lá que recebemos todas as graças. No parágrafo 150, portanto, que você tem com você aí, e eu convido você a acompanhar comigo, nos diz que nós cremos somente em Deus. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou, como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que ele revelou. A fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. E é justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. Foi o que nós conversamos. Colocar a confiança sim em Deus, apesar de qualquer circunstância, sempre confiando em Deus, e não colocar a nossa confiança na pessoa humana. No parágrafo 151, vemos que a nossa fé também, além de crermos em Deus, cremos em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E lemos o seguinte: para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual ele pôs toda a sua complacência. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Por ter ele visto o Pai, ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Não é? E por fim, no 152, nós cremos na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. E o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Pois ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. O que está em Deus, ninguém o conhece a não ser o Espírito de Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque ele é Deus. A igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus.
Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, meus amigos, é na Trindade que a nossa fé se fundamenta. E a partir desta aula e nas próximas aulas nós vamos dar um mergulho destrinchando mais os aspectos da fé, como alimentá-la, como vivê-la e, sobretudo, na sequência, vermos quais são os aspectos da nossa fé que nós precisamos aprofundar no nosso credo católico. São os artigos da fé que nós professamos. Então, você é nosso convidado a permanecer conosco nas próximas aulas, nos acompanhando, e nós queremos aprofundar nessa grande, maravilhosa virtude teologal que é a fé, que é um dom de Deus para nós, mas na mesma medida que é um dom, é para nós também algo a ser buscada, a ser cuidada, a ser alimentada, tá bom? Então, é o que tínhamos para a data de hoje. Desejamos que você fique na paz do Senhor Jesus. Vamos deixar uma atividade para você aí na sequência, para você fazer durante a semana, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.